Você gosta de ouvir histórias? Você quer tentar essa experiência, caso você nunca tenha feito? O que será que é melhor? Ouvir pela Alexa ou ouvir audiobooks? Oi gente, eu sou a Yane do Minha Vida Literária. Hoje um cenário um pouco diferente, pois gravando na casa do mozão. Recentemente eu tive a experiência de ouvir um audiobook. Eu estava mais habituada a ouvir a Alexa lendo os meus e-books. Já tem um vídeo aqui no canal falando apenas sobre isso, sobre como utilizar o aplicativo da Alexa. Mas só fazendo esse resumo, importante pontuar que a Alexa ler e-books não é o mesmo do que ouvir um audiobook. São dois formatos diferentes. Um audiobook vai ser um livro virtual preparado no formato de áudio, pensado justamente em você ouvi-lo dessa maneira. A Alexa é uma assistente virtual, ela é um recurso de acessibilidade da Amazon para que textos sejam convertidos em voz, para que pessoas com deficiência visual, pessoas cegas, possam consumir esse conteúdo. Como a gente está falando de texto, por exemplo, é muito comum hoje em dia a gente ter histórias em que a gente tem interações por mensagens, e essas mensagens costumam aparecer nos e-books diagramadas como mensagens de texto mesmo. E isso costuma vir como imagem. A Alexa não consegue ler essas imagens. Então, por exemplo, aí a gente já vai ter uma diferença, né, da experiência de ouvir pela Alexa, que ela vai pular conteúdos que estiverem em imagem, e um audiobook que, pensado nisso tudo, vai poder trazer aquilo transcrito pra gente na fala. Bom, depois dessa rápida apresentação aqui pra vocês, eu vou pontuar como foi a minha experiência ouvindo pela Alexa e ouvindo um audiobook, para que ao final vocês tenham aí também mais bases para poder escolher entre uma coisa ou outra, ou mesmo poder adequar as duas na sua rotina. Começando pela Alexa, ela vai estar vinculada aos dispositivos Amazon, e você não precisa ter um Echo Dot, por exemplo, para poder ouvir a Alexa lendo. Você pode baixar o aplicativo no seu celular, que é gratuito, e ouvir pelo seu celular, que é o que eu faço na maior parte das vezes, até porque é muito mais prático, né? Eu ouço a Alexa lendo coisa pra mim até quando eu tô na academia. E aí a gente vai ter, então, a primeira vantagem de ouvir algo pela Alexa. O aplicativo, ele é gratuito, e ela vai ler os e-books que você já tem na sua conta Amazon. Você não vai precisar comprar algo extra para você ter essa experiência de ouvir a leitura. E é muito prático em diversas situações conseguir ouvir as histórias. Eu sei que tem gente que não tá muito acostumado, que às vezes não tem concentração, mas sério, eu muitas vezes ouço enquanto eu tô fazendo alguma outra coisa que não exija, por exemplo, né, que eu preste atenção, coisa mais mecânica. Às vezes eu não tenho tempo de sentar pra ler. Tem mês que não fosse a Alexa, talvez eu não conseguisse ler o que eu tenho lido por mês. Eu acredito que a maior facilidade da Alexa seja essa, o fato do aplicativo ser gratuito e ler aquilo que a gente já tem. Só que o aplicativo em si, ele tem os seus probleminhas, ele não é tão prático. A começar pelo fato de que a gente poder regular a velocidade de leitura dela, então ela pode ler mais rápido ou mais devagar, é apenas por comando de voz. Em geral, funciona tranquilamente, é só falar Alexa, leia mais rápido ou Alexa, leia mais devagar, mas acaba exigindo às vezes um pouquinho mais de tempo, né? Porque você não tem um botão que você vai direto na velocidade que você quer, você tem que ir pedindo. Vai mais rápido, você quer mais um? Tem que ir, você não consegue pedir a velocidade direta que você quer. Outra coisa que atrapalha um pouco essa experiência é que ela só funciona com internet. Você não consegue, por exemplo, baixar, né, o livro antes e para que ela leia de uma vez. Então, às vezes ela tá lendo um determinado trecho, se a sua internet falhar, ela vai dar uma travada e ela vai voltar um trecho. Às vezes ela volta só um pedacinho, às vezes ela volta pro início do capítulo. Então, é bem comum ela dar umas bugadas nesse sentido. E aí, para você sincronizar, você pode tanto pedir para ela avançar a leitura, ou e aí nesse caso a gente tem um botãozinho que ele avança 30 segundos na leitura e tal, ou você tem que sincronizar com o seu Kindle. Você pega tanto o aparelho do Kindle, ou mesmo abre o aplicativo do Kindle no celular, vai no ponto da leitura que você parou, fecha lá e aí você abre de novo a Alexa, e quando você abrir, ela vai retomar a leitura no último ponto que tiver salvo nos dispositivos. Então não é tão fácil você chegar no ponto que você quer específico da leitura. O outro ponto aí com isso também, que acaba sendo uma desvantagem, é que você não consegue ter uma estimativa de tempo restante no capítulo. Como ela simplesmente vai começar a ler do último ponto que tá salvo ali na nuvem onde você parou, a leitura vai ser corrente. No máximo que ela fala, no início da leitura, né, quando você
você dá o comando de voz para que ela faça a leitura, ela informa quanto tempo falta no e-book, mas ela não informa, esse capítulo vai levar tanto tempo para ser lido. Então você não tem essa noção. Você bota ali para ler e a não ser que você olhe no e-book o tamanho dele, você vai lendo na surpresa. Pode ser que o negócio acabe ali no próximo segundo, pode ser que você fique 10 minutos ouvindo aquele capítulo. E aí, por fim, como a gente tá falando de um assistente de voz, não é uma pessoa fazendo a leitura, a gente vai ter essa voz mais robótica e, consequentemente, a Alexa vai ler coisa errada. Principalmente se a gente tem mescla de idiomas, ela às vezes vai cometer erros, ela vai ler coisa com pronúncia errada, tem palavra que ela troca. Então, assim, se você nunca ouviu a Alexa lendo, já fica aqui sabendo que ela não reconhece a palavra calor. Ela nunca lê calor, ela sempre lê calorimetria. Faz parte da experiência de ouvir com a Alexa que ela vai cometer alguns erros que muitas vezes são engraçados até. E aí, com isso também, né, ela não tem a entonação correta, às vezes ela não respeita muito bem a pontuação. Às vezes, se você tem, né, o uso do travessão, ela lê traço, ela fala a palavra traço, mas assim, não é nada que prejudique a leitura, muito pelo contrário. Eu tô bem habituada já a ouvir coisa pela Alexa e eu acho muito tranquilo ouvir por lá. Nem acho que a voz seja assim tão robótica, né? Quanto mais as pessoas vão utilizando, dando os comandos de voz, mais ela vai se aprimorando. E recentemente, então, eu tive a minha primeira experiência ouvindo de fato um audiobook, que foi o Madame Xanadu, que eu ouvi através do Esquilo Audiobooks. Também já tem um vídeo aqui no canal falando sobre como utilizar o aplicativo do Esquilo para ler e-books. E aí agora, como a gente está falando então de um audiobook, a gente está falando de um arquivo que foi feito, pensado que ele vai ser ouvido, então ele tem recursos próprios para isso, a começar que a gente não tem aqui um robô fazendo a leitura, a gente tem uma pessoa lendo, o que faz toda a diferença na experiência, porque a pessoa vai respeitar as entonações, vai respeitar as pausas, ela muitas vezes vai, de certa forma, atuar para fazer essa leitura, então você tem mudança entre narrativa, diálogos, às vezes em voz de personagem a gente percebe um ritmo um pouco diferente de uma voz para outra. No caso do Madame Xanadu, que eu tava ouvindo, ele é um livro extremamente sensível, melancólico, então você tendo uma voz ali, dando as modulações corretas, né, capturando essa atmosfera melancólica, fez muita diferença. Outra vantagem de você ter, então, esse formato é que assim você consegue baixar os capítulos antes. Então você não vai ter o problema que você tem na Alexa de que falhou a internet, a leitura vai interromper ou vai voltar. Você baixando os capítulos antes, você consegue ouvir offline depois. E aí, com isso, você pode ir diretamente no capítulo que você quer, porque eles ficam ali como um sumário de um e-book mesmo. Então, eles ficam todos separados e você pode baixar capítulo a capítulo e pular ou voltar. E você tem a duração de cada capítulo. Então, você já sabe, quando você começa, o tempo que você vai levar para ouvir aquele capítulo especificamente. E, além disso, você pode também regular a velocidade. Você pode aumentar ou diminuir. E você tem um botão para fazer isso, o que torna tudo muito mais prático. Inclusive, assim como na Alexa, você também tem botões de pausa, o que acaba facilitando essa navegabilidade no aplicativo. Então, até agora, eu só falei vantagens, né, falando tudo isso. Então, agora vamos para as desvantagens. Então, a primeira desvantagem é que, nesse caso, para você ouvir um audiobook, ou você vai precisar comprar o audiobook, ou você vai precisar pagar um plano de assinatura da plataforma que você desejar ouvir. A gente tem várias plataformas diferentes hoje, né? Eu ouvi pela Esquilo, mas a gente tem a YouBooks, você tem a Audible. E aí, né, pra quem já tá comprando livro, comprar e-book, acaba muitas vezes sendo um gasto a mais, lendo uma coisa fora daquilo que você já tinha. E nesse caso também, né, como a gente tá falando de uma coisa que ainda tá meio que começando aqui no Brasil, já existe há bastante tempo, né, mas ele não tem ainda a mesma força que os e-books, a produção de um audiobook ela vai exigir um pouco mais e é um formato ainda mais caro do que os próprios e-books. Então, por exemplo, no plano que eu tenho pela Esquilo, que é vinculado ao meu celular, eu consigo pegar 2 e-books por mês do catálogo da Esquilo, e-books de um preço bem legal dentro do catálogo, e eu não tenho direito a nenhum audiobook. O meu plano não cobre os audiobooks, porque o preço da assinatura do audiobook é maior que o preço de assinatura do e-book. E aí o outro fator também
é que a gente tem menos opções de audiobooks disponíveis do que a gente tem de e-books. Hoje em dia, quando a gente está falando de livros publicados por grandes editoras, todo livro já sai nos dois formatos, formato físico, né, o formato impresso, e o formato virtual através do e-book, mas ele não sai necessariamente no formato de audiobook. Meu livro mesmo, se você for procurar Um Salto para o Amor, você encontra a opção do livro impresso e a opção do e-book, mas ele não existe em audiobook. Inclusive, fazendo aqui o meu jabá, se você quiser ouvir uma das minhas histórias, Vidas na Noite, está disponível gratuitamente em plataformas diversas de áudio, como Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts. É uma produção completamente independente e amadora. Então esse meu livro vocês encontram em e-book na Amazon e na Esquilo, quanto audiobook nessas plataformas que eu mencionei. Ou seja, resumindo, o que é melhor? Ouvir a Alexa ler um e-book ou ouvir um audiobook? Vai depender do seu custo-benefício. Em termos de experiência, óbvio que a gente ter um audiobook vai proporcionar uma experiência mais rica, mas pode ser muito mais cômodo ouvir pela Alexa, porque ela vai ler e-books que você já tem e você não vai ter nenhum gasto adicional para isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Deixem aqui os comentários, que é sempre bom ter as impressões de vocês. Se vocês tiverem alguma outra dúvida e eu souber tirar essas dúvidas de vocês, respondo aqui com o maior prazer também. Aproveito e peço para vocês deixarem a curtida de vocês, porque isso ajuda muito no engajamento, na entrega do vídeo pelo YouTube, então muito obrigada por isso. Para quem tá chegando aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já aproveita também para se inscrever e ativar o sininho para não perder notificação de vídeos novos. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá o nosso contato ainda é mais próximo. Beijos para todo mundo, até o próximo vídeo.